com essa questão materno-infantil. Agora Tá começou. gravando. Bom, na aula de hoje, eu tinha pensado em falar sobre saúde mental materno-infantil. Nas edições anteriores, eu tinha falado sobre saúde, como a pandemia da Covid tinha impactado a saúde materno-infantil de um modo geral, como que a Covid, assim, nas edições anteriores a gente teve algumas sessões de como a pandemia afetou diversos serviços, né? Entre elas os serviços de controle da tuberculose, HIV, a malária, e como a Carla tinha falado, né? E como que essas desigualdades ficaram cada vez mais acentuadas, né? E a ideia hoje, assim, eu tinha tido uma ideia de dividir hoje os temas com as apresentações, né, com os alunos, tentar entender quais foram as dificuldades que a gente teve na divulgação e na disseminação do curso e dificuldade das pessoas de estarem presentes nessas 2 sessões semanais. Mas como a gente vai ter muitos convidados internacionais nessas próximas 2 sessões, a maioria das pessoas acabam optando por assistir de forma assíncrona a disciplina. Então, a apresentação hoje quem quiser vai poder assistir de forma assíncrona, mas a gente vai gravar para quem puder assistir depois, conseguir assistir. O tema de hoje é saúde mental materno-infantil durante a pandemia, o impacto que a pandemia teve na saúde mental das mães e das crianças, principalmente, né? Eu estava falando para a NET aqui, saiu um estudo recente agora na JAMA, em outubro, sobre uma análise temporal de tentativas de suicídio em crianças na década antes e durante a pandemia, né? Eles pegaram uma cidade, acho que foi em Paris, eles pegaram esses dados, né? Fizeram um estudo transversal com crianças de 15 anos ou mais jovens, pegaram as tentativas de suicídio ou qualquer criança que foi admitida a uma emergência pediátrica de um hospital entre janeiro de 2010 até abril de 2021, né? E acho que é um total de 830 crianças. Claro que existem limitações, né, de você fazer isso numa região só e fazer uma análise temporal desse tipo. Você tem vários outros fatores que podem confundir ou que podem enviesar o estudo. Mas os resultados foram... eles conseguiram mostrar que as tentativas desde 2010, né? Que desde 2010 a incidência de tentativas de suicídio em crianças vem aumentando no mundo inteiro, né? E eles mostram na análise que teve um aumento um pouco mais acentuado no final de 2020 até o início de 2021, que corresponde ao início da pandemia na França. E, assim, eles sugerem muitos fatores que podem ter contribuído para essa aceleração. Então, você tem dinâmica, assim, condições econômicas da família, condições da própria família, aumento de tela, né, de você ficar em frente ao computador, assistindo não só aulas, mas também a única maneira de você interagir com outras crianças, ou com outras pessoas, ou com outros familiares por redes sociais, além do luto, né? Todo mundo conhece alguém, ou tem alguém próximo que faleceu, ou que morreu, e tem você vê muitas queixas de crianças. Queixas de ansiedade são mais aumentadas de uma forma dramática, né, desde o início da pandemia. Agora, com o retorno, isso tem aumentado também. Você tem crianças com crises de pânico e crises de ansiedade numa proporção que antes você não
não via. E aí esse estudo mostrou um pouco, tentou quantificar isso em termos de... Pegou um desfecho um pouco mais grave e que chama mais atenção e mostrou que essa faixa etária está particularmente mais sensível a essas mudanças e a essas alterações. Como é que os países têm lidado com esses aumentos, né, como é que a rede de apoio, né, à saúde mental tem aumentado? Você tem, acho que na primeira sessão, o Ortega ele fez uma palestra sobre as redes de solidariedade que surgiram no início da pandemia, né? Então, isso no início surgiu, e você tem uma série de redes de apoio para esse tipo de... não só para tentar mitigar os impactos negativos econômicos, né? Então, você tem diversos países tentando, fazendo apoio econômico, né, às famílias que estão precisando, mas as redes de apoio de saúde mental ficaram particularmente interrompidas por falta... Primeiro que você tinha falta de profissional que pudesse atender nessas redes. Na maior parte da pandemia, esses serviços fecharam. Acesso a medicamentos, né, todo tipo de medicamento, né, desde medicamento para insulina, para hipertensão, ficaram mais difícil, com um acesso mais difícil. E geralmente as pessoas que são mais impactadas são as que têm maior dificuldade de acesso não só a serviços, né, ou a medicamentos. O último palestrante, né, que é um economista, um amigo meu, Rudy, ele fez um estudo na Amazônia mostrando só como que em média, a distância de acesso a algum serviço de saúde, você tem uma região ali de difícil acesso para todas as pessoas, como essa dificuldade de acesso tem um impacto negativo na saúde. E ele tem feito também alguns estudos mostrando o impacto negativo de diminuição de renda e de outras coisas em saúde mental também, né? Como que isso tem... o que é uma coisa meio óbvia, mas eles conseguem quantificar com base em dificuldade de acesso à rede de saúde, dificuldade de você conseguir apoio, conseguir recursos para mitigar ou minimizar isso. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar aqui o... Ricardo, tem alguns estudos não acadêmicos de alguns núcleos feministas, algumas instituições feministas que falam um pouco desse impacto da saúde mental na vida das mulheres, em especial de mulheres mães, né? Uhum. Tem circulado bastante por aí informação sobre isso, falando da epidemia da exaustão, né? Do quanto as mulheres estão exaustas pelas triplas, quádruplas jornadas de trabalho, né? E como ter hoje a gente está, de alguma forma, retomando as atividades presenciais, mas como ter esse espaço, né? A casa sendo espaço multifuncional, né? Então, a casa passa a ser o espaço que não só mais do conforto do lazer e da família, que nunca foi para a classe baixa, na verdade, né? Isso é uma visão de classe média, branca, enfim, né? Mas o quanto a casa passa a ser esse espaço multifuncional em que tem que contemplar o espaço do privado com o espaço com o público, né? Então, o espaço do privado, mas também o espaço laboral, o espaço da educação, enfim, dessas múltiplas atribuições, né? E que, enfim, e que as mulheres de classes mais baixas ou mais periféricas, elas ficam sobrecarregadas porque as redes de apoio são mais frágeis,
né? Mas que também as mulheres de classe média, que estão muito acostumadas a delegar responsabilidade, também são impactadas, porque não tem mais as redes de acesso, então, não tem mais as redes de apoio, né? Então, de como se tem aí uma epidemia da exaustão, né? Principalmente entre as mulheres, que é disso que a gente está falando, né? Que é essa questão da saúde mental, né? De que e de como daí tem um marcador de gênero que é muito importante, né? Porque enquanto os homens, mesmo dentro desse espaço, estão no seu momento laboral, eles fecham a porta, colocam o fone e vão dar sua aula e vão fazer a sua atividade com a maior tranquilidade. Já as mulheres têm que se desdobrar entre o fone, entre a cozinha e entre atender o filho que está tendo aula e o que está chorando, o que quer, né? Então, de quanto esse marcador de gênero, assim, ele fica muito mais evidente, né? E de alguma forma desconstrói um pouco aquela percepção que nós tínhamos que as desigualdades de gênero e sobre uma mitigação das desigualdades de gênero e de uma maior equidade na distribuição das atividades domésticas, né? Então, de como esse momento de pandemia evidenciou que, na verdade, a gente avançou muito pouco nisso e as mulheres ficaram extremamente exaustas e sobrecarregadas. Sim, e assim, o período, assim, isso você consegue enxergar e até intuitivamente fica fácil de entender, né? Um outro aspecto, né, que surge e as mães ou as mulheres que engravidam ou que estão no período puerperal, que por si só já é um período que provoca uma série de alterações na mãe, de mudança de vida, né, de ter que cuidar de uma pessoa, principalmente mães que têm filho pela primeira vez, né? E só isso já influencia o bem-estar e a saúde mental materna, né? E aí você tem junto a isso o aumento de prevalência de uma série de outros fatores, né? Você tem aumento de violência doméstica, aumento muitas vezes de uso e abuso de substâncias, álcool principalmente, né, durante a pandemia. O medo da contaminação durante a gestação. A mãe ela tem o bebê e já existe um medo do cuidado com o bebê e o medo de contaminar o bebê também. Tem vários pontos de estresse que se acentuam com a pandemia. E quando isso acontece de uma forma crônica, né, como tem acontecido, né, não foi um período curto, né, a gente ainda está no meio da pandemia, ainda tem algumas limitações, claro que já em algumas cidades isso já está diminuindo, mas você tem o efeito crônico disso que gera esse esgotamento que você mencionou. Você tem o estresse de você ter, por exemplo, de uma gravidez, né, que você tem que fazer o pré-natal, que você tem qualquer complicação que você possa ter, o acesso, né, a outros lugares. E se você for para o hospital, o medo de contaminar e de ser contaminada, né, durante a gestação, tudo isso gera um problema que você não tinha antes. Eu estava tentando, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Eu ia só dar um panorama sobre a saúde materna infantil em geral, durante a pandemia, para mostrar como é que isso... Enquanto você compartilha a sua tela, uma coisa que me ocorre aqui também, enquanto você está falando, é a dificuldade na relação com a geração anterior, né? Quer dizer, eu até no lugar de avó, muitas pessoas com mais idade tiveram muito medo de encontrar as crianças pequenas e continuam com medo porque as crianças pequenas não foram vacinadas, os menores de 12 anos, de uma forma geral, até agora nos Estados Unidos foi aprovado para maiores de 5 anos de idade, né, de 6 a 12, mas muitos avós têm medo de encontrar os filhos porque estão numa idade em que são mais frágeis, né, mais vulneráveis
E as crianças são atualmente um foco de disseminação, de contaminação forte, digamos assim, porque são os que não foram vacinados. Ô, Ricardo, eu fiquei pensando uma coisa, fiquei com uma dúvida, assim, eu não vi nenhum estudo nesse sentido, no levantamento que eu conduzi isso também não ficou tão evidente, porque não era o foco, mas pensando nisso, a gente também tem um impacto na qualidade do pré-natal, principalmente quando a gente pensa no Sim. Brasil, no serviço público de saúde, né? E isso certamente pode ter um desdobramento aí numa maior incidência de transmissão vertical, ou de sífilis congênita, ou não. Tem algum estudo que evidencia já isso? Isso que eu ia falar, exatamente. Você tocou deu o meu pensamento. Antes da pandemia, no Brasil, né, a Abrasco saiu com um relatório, tiveram alguns relatórios que mostraram que a tendência era o aumento de óbitos no pós-natal, né? Então, você estava tendo já um aumento na mortalidade pós-neonatal e na mortalidade perinatal. Isso era uma tendência que já estava acontecendo antes da pandemia no Brasil. E com o corona, assim que surgiu o Covid, eles tiveram, assim, como isso já era uma tendência que estava acontecendo. Então, o risco disso se acentuar e piorar aumentou muito. E, de fato, tem alguns estudos que mostram que a qualidade da assistência pré-natal piorou, né, durante a pandemia, por diversos motivos. A maioria dos locais de assistência, né, de emergências a gestante, o atendimento pré-natal foram modificados para atender a pandemia. Então, você tem diversas alas de hospitais ou de setores de hospitais que foram completamente modificados para priorizar o atendimento da pandemia. Então, isso já diminuiu os locais onde as gestantes poderiam buscar se tivesse alguma complicação. Uma outra coisa é o medo de você sair para ir, assim, por algum motivo e ser contaminada nesses lugares de atendimento, né? Se você tem algum... Então, as mães já não saem... Assim, a frequência da assistência pré-natal diminuiu, né? O número de visitas ao médico durante a gestação diminui. Então, alguns exames de controle ou exames que você faz de uma maneira rotineira durante a gestação, isso diminuiu. E você tem os outros problemas que surgem juntos, né? Então, como é que você mensura isso, né, nos estudos? Como é que eles avaliaram? Prevalência de nascimentos prematuros, né, baixo peso ao nascer, infecções perinatais e neonatais, e o que vinha acontecendo, né? Você tinha nos anos anteriores já algumas doenças, né, que surgiram, né, como Zika, né, que causaram um impacto, né, na gestação de muitas pessoas, né, principalmente de baixa renda. Você tem a crise econômica que já vinha, né, com o recuo do PIB, medidas de austeridade fiscal em 2016, que já vinham ocorrendo, né, que isso já estava tendo impacto. Você tem as altas, né, a liberação de consultas pré-natal, então você tem uma diminuição da frequência de consultas pré-natal, o que aumenta a chance e o risco de você ter complicações durante e após a gestação. Leitos de parto como eu tinha falado, né, que já foram modificados para a COVID, é mais difícil achar um local de atendimento. Então, você tem um aumento da peregrinação para lugares de atendimento. E na pandemia, né, o que aconteceu no início? Né, você tinha a definição de grupos de risco para complicações e morte, não incluíram a gestante. Lá, quando a gente falava de grupos de risco, né, a gestante não foi classificada como grupos de risco já no início. Isso por quê? Porque
como os principais grupos de risco foram definidos, onde nos primeiros lugares que surgiram a pandemia, na China, Japão, Singapura, você tinha uma baixa frequência de gestantes, então ela inicialmente não foram incluídas, né, num grupo de risco. E você tem uma dificuldade maior, um delay maior, né, para você identificar possíveis óbitos ou complicações grávidas nas gestantes pelo tempo que você precisa de acompanhamento para fazer a relação de causa entre isso e a Covid. E o Brasil, ele é o país que tem a maior incidência de mortes entre mulheres e puérperas por Covid, né? Sim. Entre os países. E principalmente mulheres negras, né? Quando a gente vai olhar recorte de raça-cor, essa incidência de maior prevalência, de maior incidência de mortes é maior entre mulheres negras, né? Então, maior do que mulheres brancas. Então, tem um recorte aí de classe bem importante, né? Também, que eu acho que é o que tu está colocando, que é essa coisa da peregrinação pelos leitos, da baixa qualidade do pré-natal, da diminuição do número de consultas, né? E que isso impacta de forma muito mais severa, né? As mulheres que são mais periféricas e que têm mais dificuldade de acesso a serviços de saúde, né? É isso mesmo. E só para trazer um estudo que saiu logo no início, né, da pandemia aqui no Brasil. Isso é um estudo relativamente antigo, né, na pandemia surgiram vários estudos, né, e as coisas foram mudando numa velocidade muito alta. Então, esse foi publicado em junho de 2020, né, foi lá no início da pandemia. No Brasil, só para ter uma ideia dessa comparação do que acontecia aqui no Brasil e no mundo. Então, eles fizeram um estudo mostrando as mortes de mães, né, durante esses primeiros meses da pandemia. Eles pegaram 978 gestantes e puérperas, né, com complicações pulmonares por Covid, e detectaram 124 óbitos. Só para comparar, na literatura mundial, tinham registrado 160 óbitos atribuindo a morte de gestantes por Covid, né? Então, você tem aí, aqui no Brasil, um estudo mostrando uma letalidade de quase 12%. E o que se mostrou? Que, apesar da associação com comorbidades, né, obesidade, diabetes, 15% não conseguiu receber nenhum tipo de assistência ventilatória, 28% não teve nenhum acesso à UTI, e pouco mais de um terço não recebeu nenhum tipo de assistência, nem foi entubado na época, né? E no mundo, como é que estava a mortalidade materna no mundo, né, com a disseminação da pandemia? Então, o que foi verificado foi um aumento, né, de um risco aumentado de complicações e internações. Se você está grávida, o corpo da gestante já está lá no limite, né? Então, uma infecção, um Covid aumentava o risco de complicações. Você tinha um maior número de gestante, uma maior probabilidade de precisar algum tipo de ventilação mecânica, mas não necessariamente um aumento da mortalidade. E o que se detectou foi que a morte materna foi mais frequente, igual a gente estava falando, né? Países de baixa e média renda. Por essas questões de falhas no sistema de saúde e por determinantes sociais que ficavam mais acentuados durante a pandemia. E a exacerbação de problemas que já existiam, né? Problemas crônicos na assistência. Historicamente, a mortalidade já vinha aumentando, né, aqui no Brasil, então isso piorou. Insuficiência de recursos, baixa qualidade de pré-natal, que já era ruim, ficou pior, indisponibilidade de leitos, dificuldade de acesso, tudo isso que a gente estava comentando, né? E no início não foi implantado nenhum tipo de testagem universal na dimensão das maternidades. Como não era um grupo de risco no início,
da pandemia, então não se implementou nenhum tipo de triagem. E isso foi motivo de notícias, né, no mundo inteiro, né? Por que tantas crianças estavam morrendo de Covid e grávidas, né? Estavam morrendo no início da pandemia no Brasil, né? Então, o Brasil chamou a atenção do mundo inteiro justamente por esse aumento na mortalidade em crianças, como consequência de tudo isso que a gente estava comentando recentemente. E um outro problema que eu acho que surgiu é a nutrição infantil durante a pandemia, né? Então, dificuldades de acesso à nutrição e dificuldades do cuidado, né, da criança ou do recém-nascido, pioraram, que gerou um aumento desproporcional da mortalidade nessa faixa, de crianças e de gestantes. E da puérpera também, né? Porque essas questões Sim. de segurança alimentar... E geralmente nessa acho que na última aula, a gente convidava, tinha bastante, como é um curso, esse é um curso que a gente tem, não tem só médico, né? Você tem nutricionista, tem enfermeiro, tem multidisciplinar, então a gente tem pessoas de todos os tipos de formação. As discussões geralmente iam também com base na experiência de cada um, né? Então você tinha o pessoal da nutrição que falava sobre o aspecto de alimentação, de segurança alimentar dessa população e desse grupo. Aí tinha o pessoal que fazia enfermagem, os enfermeiros que falavam das experiências pessoais, às vezes, né? Então, cada história que você ouvia, né, sobre não só de dificuldade, a sensação de impotência, né, de cuidar, que a maioria já tem quando está no serviço público, dificuldade a sensação de impotência de conseguir, de ter o que fazer, mas não conseguir fazer, né? E com o Covid isso piorou, né? Porque tinha coisas que fugiam completamente do controle de todo mundo. Então a sensação de impotência ficou muito mais exacerbada do que normalmente já era, né? Então você tem uma piora de todos os problemas que já eram crônicos, que já existiam, se exacerbaram num nível que sem precedentes, né? Sabe que antes da pandemia, inclusive, a gente discutia muito essa questão da segurança alimentar das puérperas na perspectiva do HIV, porque essa é uma dificuldade, né? As mães não poderem amamentar, então elas saem da maternidade com leite, né, para a criança, mas com nenhum tipo de encaminhamento da assistência social para te pensar as questões da puérpera, né, de segurança alimentar, mas também as outras questões que envolvem o bem-estar da puérpera. E não era incomum, assim, as mães tomarem o leite da criança, né, por exemplo, né, ou dividirem o leite da criança com as outras crianças que tinham no domicílio, né, com as outras crianças que estavam ali. E daí aqui, essa situação, ela gerava uma celeuma muito grande, uma discussão muito grande, porque, mas o leite é para o bebê que nasceu, né? Tá, mas e como é que a gente faz com as outras crianças que também tomam leite dentro de casa? Como é que a gente faz com essa mãe que não tem acesso a uma alimentação digna, né? E era bem difícil, assim, e é bem difícil tensionar isso, inclusive com os trabalhadores de saúde, né? Porque, é óbvio, toda a questão todo pré-natal, toda essa questão de saúde, né, materno-infantil, ela é centrada na criança e não na mulher, né? Então, a partir do momento que a criança nasce, eu tenho que me preocupar com a criança. A mulher é algo que é meio descartado ou fica secundário, né, nesse cenário. E durante a pandemia, a gente viu que isso se
se exacerbou, assim, a questão de que, bom, o leite que era para um mês, ele dura uma semana, e as pessoas não sabem por quê. Ah, ela vende. Não, ela não vende, ela come, sabe? Então, de como a gente não consegue pensar em ações que, na verdade, sejam mais transversais, né, e consigam entender as pessoas de forma mais holística, né, mais integral. A gente avança pouco, né? Uma das coisas que tu chamaste a atenção é a questão da violência, né? E o que nos chamou a atenção também foi que no levantamento ficou evidente que as mulheres estavam acessando de forma diferente dos homens os insumos de prevenção. Então, as mulheres acessando menos preservativo interno, menos preservativo externo e menos gel lubrificante. E o que isso pode significar? Não só para uma gravidez indesejada, mas também para uma infecção de HIV ou de qualquer outra IST, né? E de como essas questões, de uma certa forma, não foram discutidas, né? Quando a gente vai discutir com recorte de gênero, a gente sempre recorre a essa questão materno-infantil, principalmente no âmbito mais nesse campo mais acadêmico e biomédico, a gente sempre recorre a esses recortes, né? E não de outras possibilidades de impacto que às vezes são muito mais, talvez, efêmeras, é muito mais difícil da gente conseguir mapear, né? Sim. E como você estava falando, né? Não só você teve aí, acho que saiu, no estudo que saiu, que eu tinha lido, acho que 40% das mães com filhos pequenos perderam o emprego durante a pandemia, né? Eu ia falar nesse estudo. Sim, eu ia falar antes desse, é um absurdo, né? E quando a gente vai olhar isso entre mulheres negras, o percentual é maior, e daí elas voltam para o mercado informal, né? Gente, então, você tem aí só a perda de emprego e a consequência econômica disso, né? E você tem associado a isso o número de... Você tinha comentado, né? Que o número de atividades que a mãe tem que exercer, geralmente, são cumulativas, né? Então, além do trabalho, cuidar da criança, enfim, uma série de coisas. E com a pandemia, isso parece que a quantidade de tarefas que ela tinha que exercer triplicou. Aumentou muito, muito mais de uma forma desproporcional. E o impacto que isso tem, além do nível de estresse, ansiedade, depressão, o esgotamento e sobrecarga que isso causa, né? Então, isso ficou muito, muito evidente durante a pandemia. Você ia falar... Não quer mostrar sua carinha, não? E fazer algum comentário, alguma pergunta? Jami. Saúde. Obrigada. Jamile, está aí? Acho que ela não deve estar. Acho que não. Mas essa questão da saúde mental, não só dos adolescentes, que você mostrou, mas das crianças, de uma forma geral, acho que foi muito impactada enfim, existe já uma série de literatura a respeito, e a gente ouve, né, os profissionais de saúde que cuidam, né, que são dessa área, todos contando como como está sendo um momento difícil. O que eu não tinha ouvido ainda, Ricardo, é isso que você está falando sobre o pânico, a síndrome do pânico aparecendo agora, nesse momento de volta, né? Eu tinha visto até assim reportagens de dificuldades de readaptação, né? Imagina, uma criança que ficou 2 anos fora da escola, como que é difícil mesmo, a ansiedade. Você volta. Mas tinha visto também muita excitação, né? Sim, a minha sobrinha estava super empolgada de voltar presencialmente, mas ela é super sociável. extrovertida, assim.
Mas E frente a isso, tu tem um aumento de demanda, mas também tu tem uma rede de saúde mental no serviço público que é muito frágil. Né? Sempre foi, né? Já que era era. isso que eu ia falar. Que já E era frágil antes, não dava conta, né, dessa questão, quando a gente vai olhar, que foi desmontada nos últimos anos, né? Que não dava conta quando ainda tinha uns CAPs funcionando e tal. Sofreu um desmonte nos últimos anos, então está super frágil agora e não tem como absorver essa demanda, né? E aí o que eu tenho visto assim em nível local aqui é surgirem alguns coletivos que tentam trabalhar com preço social, que eles chamam, né? Mas mesmo assim a gente sabe que isso atinge até uma tem uma parcela importante da população que não tem condições nem de pagar valor social, né? Isso, e assim, mais uma vez, né, isso é só mais um exemplo, só mostrar sempre a mesma coisa, mas isso que você também chamou a atenção, Carla, de que as mulheres, as pessoas mais pobres, as negras foram mais atingidas, isso a gente já tinha discutido também ano passado, ano retrasado, em todos os aspectos, né? Tiveram mais Covid, tiveram casos mais graves, até porque condições que a gente sabe que são comorbidade, como, sei lá, pressão alta, diabetes, etc., obesidade, elas são mais prevalentes e são menos controladas na população mais pobre. Então, assim, as pessoas vão pagando um preço cumulativo por serem pobres, né? Por não terem acesso, por não terem as condições de acesso à saúde, de terem mais fatores de risco. Esses fatores de risco é um círculo vicioso, é uma coisa inacreditável. E a mesma coisa para a saúde mental, né? Você vê que no começo da pandemia, houve uma paralisação geral de tudo, de todos os serviços, etc. E aí a classe média foi encontrando soluções, a classe média alta foi encontrando soluções que passavam, obviamente, por meios virtuais, né? De consultas virtuais, escola virtual. Como é que a classe desfavorecida lida com isso, né? Porque não tem acesso ao virtual, não tem como que uma mãe que trabalha de faxineira ajuda uma criança a assistir uma aula virtual, a manter ela concentrada no que está acontecendo ali, o apelo. Uma coisa é a criança na escola, né? Outra coisa é a criança em casa, né, com todos os apelos e querendo... E aquilo que a gente discutiu, né, Nete, que foi esse incremento ou apresentar a teleconsulta, a incorporação, a efetivação da teleconsulta no SUS como o grande achado, né? E a gente discutiu muito isso em tuberculose, vamos olhar qual é o perfil das pessoas que têm tuberculose no Brasil e vamos pensar se elas têm familiaridade com ferramentas tecnológicas, se elas têm acesso a uma internet com qualidade, vamos pensar a quem essa estratégia está atendendo, né? Porque ela pode funcionar muito bem no posto de saúde que tenha 3 quadras na minha casa, num bairro de classe média. Agora, na periferia, onde estão concentrados maiores números de pessoas com tuberculose, afetadas pela tuberculose, ou entre as populações mais vulneráveis, não faz nenhum sentido a gente pensar em teleconsulta, né? Então, também de como a gente cai nas armadilhas do discurso, né? A incorporação da tecnologia é algo importante, óbvio que ela é, mas de que serviço de saúde a gente está falando? Certamente não é um serviço que eu estou habituado, que não tem sequer um computador para os profissionais de saúde trabalhar, quiçá um Wi-Fi para ele fazer teleconsulta. Né? Então, tem essas armadilhas dos discursos e das narrativas que têm sido construídas, né? E agora falando como ativista, né? E é interessante que toda vez que a gente se coloca nos espaços de gestão com isso, é quase como se a gente é conhecido como pessoal, quanto pior, melhor, né? Porque eles acham que a gente que é um posicionamento contra a incorporação de possíveis soluções. Não, a tecnologia está aí, tem que ser incorporada, mas a gente tem que ter um olhar crítico e entender de que forma isso, a quem isso vai atender, né? Que demanda isso atende? E tu falaste muito bem, em relação à saúde mental, foi isso, a classe média conseguiu se reorganizar, vamos para o meio virtual, enfim, vamos pensar isso.
Agora, as classes mais baixas, não. E aí fiquei pensando um pouco nessa coisa que eu não tinha visto esses dados de criança e tal, de síndrome, do impacto da saúde mental entre crianças, mas fico pensando também que nas classes mais baixas, a necessidade de tu ter que trabalhar muitas vezes e a tua rede de apoio está muito frágil, faz com que as telas sejam a tua babá, né? Então, é a TV ligada que vai ser a tua babá, às vezes é muito mais fácil tu pegar e dar um celular para a criança ficar ali o tempo todo no celular do que ficar pensando ou criando uma estratégia para entreter. Então, assim, tu acaba delegando isso também, tu acaba tu acaba buscando nas telas uma forma de ocupar as crianças, né? Então, elas passam muito mais horas dentro com contato direto com as tecnologias, né? E é difícil, porque nesse momento dizer para elas não acessarem é tu estar disponível para dar atenção, né? Porque tu não vai tirar ela de casa, ela vai ficar ali. Então, foi um desafio, acho que tem sido um desafio muito grande, né? Eu ia dizer para os pais, né? Mas especialmente para as mães, assim, usar os pais na forma genérica, mas eu acho que especialmente para as mães, né? Mas é isso, né, Ricardo? Eu acho que assim, a gente discutiu isso muito, 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 e a gente vê que sempre quem paga o pato são os que já são mais desvantajados, né, desde o início. Então, é sempre... eu acho que não foi diferente para a questão da saúde mental. Que é aquilo, né? Que a gente fala muito. Também, né? Esse dia eu estava numa consulta regional sobre tuberculose e direitos humanos. E estava o pessoal da Índia, o pessoal da África, mais o pessoal da América Latina. E aí eu fui falar um pouco do Brasil, né? Dos desafios e do que a gente tem em direitos humanos e afetados de tuberculose. Caí meio de paraquedas ali. Mas, enfim, daí eu falei, eu acho que isso serve para esse contexto que a gente está discutindo, né? Não tem como a gente avançar em saúde pública, não tem como a gente avançar se a gente não tiver uma agenda muito comprometida com o enfrentamento das desigualdades sociais, do racismo, do machismo. Então, assim, essas questões têm que estar presentes na agenda. Se não tem compromisso, a gente não avança, sabe? Se não tem um compromisso em enfrentar essas questões estruturais, a gente não avança, né? É muito difícil. Carla, é zero nas escolas médicas. E eu imagino, não conheço bem as outras áreas da saúde, as escolas das outras áreas da saúde, mas eu imagino que seja muito semelhante. É zero. A gente, não sei, Ricardo, você se formou em medicina, acho que a gente nunca teve isso, nunca discutiu essas questões na faculdade. A gente, claro, quando estuda tuberculose, alguém fala uma frase sobre os determinantes sociais da tuberculose e fica por isso mesmo, entende? Mas a questão das desigualdades e de toda a discussão das implicações que isso tem para a saúde pública não é uma questão ignorada. Todas as desigualdades, a de gênero, de cor, e, obviamente, de renda, porque tem a ver também, né? Vocês lembram quando tinha um remédio para HIV? Eu estou tentando lembrar o nome dele. Acho que era Caletra, um que tu guardava na geladeira. Tu deve lembrar, né? Eu não lembro qual era o remédio. Acho que era Caletra, sim. Acho que era Caletra, né? Tu guardava na geladeira o remédio. E eu nunca vou me esquecer que a gente tinha um trabalho muito estruturado com população em situação de rua, e eu estava acompanhando um dos nossos usuários. A gente tinha um grupo de hip hop com pessoas em situação de rua e tal, que estava em hospitalização. Ele estava em abandono de tratamento, estava com tuberculose também, toda aquela... E sai do hospital e vai lá no GAPA, vai direto lá no GAPA, me falar que tinha recebido alta, me mostrar os remédios dele, e o gênio do médico deu que remédio? O Caletra que ele tinha que guardar na geladeira. Cara, é uma falta de visão, é uma falta de sensibilidade para entender o contexto da pessoa, assim, que a gente fica, como assim? Tu tem um remédio que tem que guardar na geladeira? Tu tinha que tomar 2 vezes por dia, então não servia nem guardar na geladeira do GAPA, porque se ele guardasse na geladeira do GAPA, 1 vez por dia ele já não ia tomar.
sabe? Então, é uma falta de percepção, assim, da realidade, que é o mundo ideal e o mundo real, né? E parece que eles não se conversam, assim. Né? E que ainda se perpetua, né? Quando a gente vai olhar ainda nos serviços de saúde, isso ainda é muito corriqueiro, né? Não só em relação ao HIV, mas em relação à tuberculose e qualquer outra doença que tem essa marca dos determinantes sociais em saúde. Agora, trabalhei muito tempo no começo com hepatites virais, lá muitos anos atrás, e agora tenho retomado um pouco essa agenda. E é a mesma coisa, né? Então, principalmente a hepatite C, que tem essa marca esse estigma de ter uma relação com o uso de drogas, né? Aí, então, também tem essa desconexão, a gente percebe assim, essa desconexão entre o profissional de saúde e o usuário, que é muito grande. E nessa relação que se estabelece, que é uma relação de poder, normalmente o usuário não fala nada, sai com seu remedinho que tem que guardar na geladeira e nem diz para o médico, olha, eu não tenho nem geladeira, eu não tenho nenhuma casa, quem tirar uma geladeira para guardar o remédio. Né? Abandona, né? Mas, enfim, hoje não precisa mais de geladeira, pelo menos esse perrengue a gente não tem mais, né? Mas tem outros. Assim, insulina tem que ser guardada na geladeira também, tem para outras coisas, né? É isso. A pergunta é quem está abandonando quem, né? Realmente o paciente que está abandonando ou ele está sendo abandonado, né? Isso aí. Enfim, Carla, eu queria te dizer que é muito bom ter você com a gente, tá? Obrigado pela presença Textas dessas, na aula de hoje. Texto é refugiados. Refugiados, eu vou fazer o cartaz em inglês para a NET divulgar e aproveito e faço o outro também. Vocês têm inglês, aí eu já fico mais... Não, o de sexta não vai ser em inglês, não. Vai ser não vai ser? Não. Mas o do dia 20 é 26, né? O do dia 26 vai ser em inglês. Não, eu estamos melhorando, vamos ter que melhorar, né? Isso. Vamos. E o intuito é esse, o intuito de fazer aulas em inglês é esse, é fazer com que os alunos se habituem. O problema é falar. Falar, para mim, é um horror. Pois é. É um horror. Mas, enfim, e qual é porque teve uma pesquisa grande de imigrantes com tuberculose que as gurias fizeram, né? A ETEL, A ETEL, e teve uma outra, que eu até não consegui falar com a ETEL ainda, eu participei, quando as gurias estavam fazendo o projeto para apresentar, eram duas orientandas da ETEL, eu colaborei, e depois eu não consegui acompanhar e nem saber. Lá no norte? Exato, essa de direitos sexuais e reprodutivos. De uma das alunas. Eu ajudei elas a fazer o projeto, porque a ETEL foi bem na época que a ETEL estava disputando, estava na eleição da universidade lá, aí as gurias não tinham muito essa... Foi uma surpresa, inclusive, compreensão de direitos sexuais e saúde reprodutiva, né? Elas entendiam. E daí eu colaborei um pouco, mas depois eu não... Mas eram com mulheres migrantes, né? Então, venezuelanas, principalmente, né? Tem como trabalho dele sobre tuberculose, mas não é esse sobre... Não, esse era sobre direitos sexuais e reprodutivos. Não sei como é que ficou. A Juliana, a aluna que o Ricardo falou há pouco, ela está fazendo isso com venezuelanas aqui no Brasil. Em Roraima e... Ela está nessa aula? Ela não está aqui, pois é. Ela é uma das que está tendo dificuldade de assistir sincronicamente. Está assistindo. Eu ia adorar. Eu ia adorar. A próxima aula é do Centuji. Acabei de ver aqui. Tá. Centuji Sarra. Vou fazer em inglês também. Centuji, mas não tenho certeza. Dá uma lembrada, né, para ter certeza. Eu vou lembrar ele. Ele tinha confirmado, eu vou lembrá-lo. Ele vai falar sobre inequidade em acesso a vacinas. Né? Que legal. Que é um horror também, né? Nesse sentido, quando a gente olha o acesso da África, por exemplo,
É uma vergonha. É uma vergonha. E a gente só tem porque tem o SUS, né? Porque senão a gente não ia ter também, né? Claro. Sim. Acho que nós ainda somos privilegiados quando a gente pensa em países em desenvolvimento, né? Por conta do Sistema Único de Saúde, porque senão a gente ia estar muito mais ferrado. Tá bom, então. Então. Obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Eu adoro. Então, e a tendo gente a possibilidade. Se Deus quiser, nas próximas sessões. Tá bom. Na sexta e terça. Tá bom. Tá bom? Tá Eu vou bom, te mandar. obrigada. Até sexta. Tchau. Beijão, tchau. Tchau. Beijo.